Se você ama histórias militares cheias de verdade e honra esquecida, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda a manter vivas as memórias daqueles que nunca foram reconhecidos. Como mereciam, o ano era 1944 e os ventos da Segunda Guerra já sopravam suas últimas rajadas sobre os campos da Europa. No fronte italiano, uma divisão especial de reconhecimento operava em silêncio. Entre os soldados, uma figura destoava. Baixa, expressão firme, olhos de aço, seu nome: Capitã Helena Duarte, filha de imigrantes portugueses. Apesar da patente era constantemente ignorada. Muitos achavam que estava ali por engano, mas ela era a líder do Esquadrão Espectro, responsável por missões táticas atrás das linhas inimigas. Ninguém sabia que fora treinada pela resistência francesa, nem que falava 5 idiomas fluentemente. Para os desinformados, ela era apenas a mulher do comando. Mas quem a seguia em campo sabia a verdade. A unidade Espectro operava sob a sombra. Suas missões não existiam nos relatórios. Penetravam fortalezas nazistas e desativavam torres de comunicação. Helena liderava cada operação pessoalmente. Seus mapas estavam sempre cheios de anotações manuais. Ela conhecia cada estrada rural e cada curva de ferrovia. Sua inteligência tática surpreendia até os generais. Mas dentro da base aliada, seu nome raramente era citado. Certa vez, ao retornar de uma missão bem-sucedida, foi impedida de participar da fotografia oficial do batalhão. Oficiais de verdade, à frente, disseram. Ela apenas assentiu, mas por dentro, gravava cada rosto. Sabia que o reconhecimento deles não definia sua missão. A missão que mudaria tudo começou com o rádio quebrado e um mapa manchado de sangue. O pelotão 6- havia sumido em território alemão. A inteligência não tinha sinal. Helena foi chamada, mas não como comandante, apenas como apoio tático. Ela ouviu o plano e apontou seus erros. Estão mandando homens para a morte. Ninguém escutou. Até que o coronel-chefe cedeu. Então comande, Duarte. Mas sei Fauher, a culpa será toda sua. Helena aceitou. Sem hesitar, montou sua própria equipe, composta por veteranos esquecidos e 2 cadetes inexperientes. Vamos trazer nossos homens de volta. E mostra aqui. Liderança não se veste com medalhas, mas com decisão. Assim partiu. No silêncio da madrugada, as primeiras 48 horas foram um inferno gelado nas montanhas. O solo era instável. Minas enterradas por todos os lados. Helena avançava com precisão, usando folhas secas para identificar armadilhas. Um dos cadetes tropeçou, ativando um fio. Em segundos, ela o salvou lançando sobre o chão e cortando o detonador com um alicate enferrujado. Atônito. Você é mesmo sua capitã? Ela respondeu. Sou apenas alguém que quer voltar com todos vivos. No terceiro dia encontraram rastros do pelotão 6-A. Uma pequena fogueira apagada, comida espalhada. Mas nenhum corpo. Helena entendeu. Haviam sido levados como prisioneiros. O tempo estava correndo, e ela não erraria. Usando a linguagem de códigos da resistência, Helena interceptou transmissões alemãs. Descobriu a localização de um bunker, usado para interrogatórios. Era um local fora dos mapas, e protegida por minas e franco-atiradores. Um tenente sugeriu uma abordagem direta. Helena recusou. Esses homens estão vivos. Um tiro fora do lugar, e não estarão mais. Optou por um ataque noturno com distrações simultâneas. Dividiu o esquadrão em 3. Cada grupo tinha um tempo exato para agir. Tudo anotado em seu relógio de pulso. Quando chegou a hora, os céus pareciam respirar junto com ela. Nenhum disparo desnecessário foi feito. E ao amanhecer, os prisioneiros estavam livres. O pelotão 6- havia sido resgatado. Ao retornarem à base, a recepção foi fria. O comandante da unidade alegou que as ordens não foram seguidas integralmente, e que, portanto, não haveria condecorações formais. Helena riu baixo. Nem vim por isso. Mas os soldados resgatados a rodearam. Um deles, ferido, tirou o próprio distintivo e entregou a ela. Foi sua liderança que nos salvou. Aquele gesto simples dizia mais que qualquer medalha. No dia seguinte, outra foto oficial foi tirada. Mais uma vez, pediram que ela ficasse de lado. Ela obedeceu. Mas antes de sair, olhou diretamente para o fotógrafo. Pode tirar. Só não esqueça quem segurou essa missão nas costas. Os meses seguintes foram marcados por missões cada vez mais arriscadas. Helena ganhou o apelido entre os soldados. A sombra que comanda. Por onde passava, rastros de estratégia impecável eram deixados. Ela salvava pelotões inteiros, sem que os superiores percebessem seu papel. Certa noite, um major questionou sua autoridade. Qual foi seu mérito para liderar esses homens? Helena tirou do bolso uma carta menos escrita à mão, por um dos soldados que salvara. Meu mérito está aqui. Não no seu protocolo. O major
a ignorou. Mas quando ele mesmo caiu em emboscada, adivinhe quem o resgatou? Exato. E mesmo assim, ela não pediu desculpas, nem reconhecimento. Apenas seguiu em frente, durante a invasão do Monte Chevo. O general responsável caiu em combate. A tropa ficou sem comando por horas. Foi Helena quem assumiu. Coordenou a retirada estratégica dos homens, salvando mais de 300 soldados da morte certa. Quando os reforços chegaram, ela já havia estabilizado a linha. Ao saber disso, os superiores tentaram apagar seu nome do relatório, mas os soldados escreveram cartas diretamente ao alto comando. Foi ela quem nos comandou. Foi ela quem manteve todos vivos. As cartas foram ignoradas, mas circularam em forma de cópias entre as tropas. Helena virou símbolo, não oficialmente, mas nos olhos de cada homem que a seguiu, com o fim da guerra próximo. Uma nova sessão de fotos foi marcada para os arquivos da missão, em Monte Servo. Era a imagem que entraria no livro oficial da campanha. Helena chegou com a farda limpa, o olhar calmo. Mais uma vez, alguém disse: "A senhora pode sair. Por favor, isso é só para os comandantes." Ela olhou em volta. Todos os oficiais eram homens que sequer estiveram na linha de frente. Alguns a evitaram com o olhar, mas um deles, um jovem tenente do pelotão 6-, levantou a mão. Ela comandou a missão. Ou tiram a foto com ela, ou não tiram com mais ninguém. Silêncio. Pela primeira vez, Helena ficou no centro da imagem. A foto foi publicada, apenas em jornais alternativos. Os registros oficiais mantiveram outros nomes, mas os soldados sabiam. A história correu boca a boca, passando de geração em geração. Muitos anos depois, aquela imagem preto e branco com Helena ao centro virou símbolo entre mulheres da nova geração militar, a que mandaram sair da foto, mas que comandava todos naquela missão. E era verdade, porque liderança não depende de holofotes. E por quê? Na guerra, as histórias mais reais nem sempre são as mais lembradas, mas são as que sustentam os que sobrevivem. E Helena era, acima de tudo, memória viva daquilo que a história quase esqueceu. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Suas ações ajudam a manter viva a memória dos verdadeiros heróis esquecidos pela história oficial. Após o fim da guerra, Helena retornou ao seu país carregando mais silêncio do que glórias. A maioria dos que haviam lutado ao seu lado seguiram suas vidas, alguns com medalhas, outros com cicatrizes. Ela, com ambos, recebeu uma carta formal do governo. Agradecemos sua contribuição voluntária. Voluntária. Ignoraram sua patente, seus feitos, seu comando. Sem protestar, guardou o papel em uma caixa de madeira com dobradiças enferrujadas. Retirou o uniforme, pendurou suas botas e foi cuidar dos campos da família. Mas nas madrugadas frias, ainda escutava os gritos abafados da guerra em seus sonhos. E em cada um deles, ela ainda era comandante. Anos depois, uma reunião de veteranos foi anunciada na capital. Helena hesitou, mas decidiu comparecer. Queria rever rostos, compartilhar silêncios. Ao chegar, sentiu o peso dos olhares atravessados. "Você era enfermeira, não é?" perguntavam alguns. Outros apenas sorriam com indiferença. O antigo Major chegou a dizer: "Tá no lugar errado, querida. Aqui é reunião de comando." Helena não respondeu, mas um grupo de soldados, mais velhos, a reconheceu. Caminharam até ela e a cumprimentaram com continência. "A senhora nos liderou em Monte Servo." Foram ignorados pelos organizadores. E na hora da foto oficial, adivinhem, pediram que ela se retirasse. De novo, mas desta vez, algo estava prestes a mudar. Enquanto a câmera era posicionada, um repórter jovem notou a movimentação de Helena e perguntou: "A senhora não vai aparecer na foto?" Ela respondeu: "Não me convidaram." O rapaz, curioso, começou a fazer perguntas. Ela não disse muito, apenas contou a história da missão do pelotão 6-A. Ele prometeu pesquisar. No dia seguinte, sua matéria saiu em um jornal local com o título: "A comandante esquecida da missão que salvou 300 homens." Poucos leram, mas um leitor especial viu aquela manchete: "O general, aposentado Roberto Cândido, que servira no comando europeu." Ele conhecia o nome Helena Duarte e sabia que algo havia sido encoberto. O general Cândido entrou em contato com o jornal e pediu os arquivos da matéria. Ligou para Helena e a convidou para conversar. No encontro, ela estava serena, mas desconfiada. Ele trouxe documentos do arquivo europeu, relatórios não editados. "Aqui está seu nome, Capitã, em pelo menos 17 operações estratégicas." Ela observou as folhas, em silêncio. "Eu não precisava disso para saber o que fiz", disse. Mas o general insistiu. "Outras pessoas precisam saber." Juntos, começaram a montar um dossiê. A verdade não era mais uma memória sussurrada, entre
Veteranos era papel carimbado, com datas, nomes e coordenadas, e era irrefutável. Com o dossiê pronto, uma nova petição foi lançada ao Ministério da Defesa. Helena não pediu reparação, apenas que os registros fossem corrigidos. A resposta foi protocolar. Analisaremos com cautela. Enquanto isso, o general organizou uma nova cerimônia informal, convidando apenas aqueles que lutaram sob o comando de Helena. No dia marcado, mais de 200 veteranos compareceram. Um a um, contaram suas histórias. Alguns choraram, outros trouxeram objetos antigos. Um trouxe a bala que quase o matou, com o nome dela gravado. Helena menos salvou. Menhavira, a foto tirada ali, naquele encontro improvisado, se tornaria uma das imagens militares mais compartilhadas dos anos seguintes. A repercussão daquele encontro chegou aos ouvidos da imprensa internacional. Revistas militares dos Estados Unidos e da França pediram entrevistas. A BBC publicou uma matéria chamada A Comandante na Sombra. Helena começou a receber cartas de jovens cadetes, homens e mulheres. Quero liderar? Como você liderou? Ela respondia poucas, mas lá ia todas. Seu nome passou a circular em academias militares como exemplo de comando não reconhecido. Alguns diziam que era mito, outros, lenda, mas os que estiveram lá sabiam. Ela era realidade. E esse reconhecimento silencioso era, para Helena, suficiente, por pressão popular. O governo finalmente convocou uma audiência pública sobre os registros da campanha de Monte Servo. Helena foi chamada para depor. Sentou-se diante de uma mesa de mármore, diante de generais e ministros. Falou sem emoção, como sempre fez. Contou datas, números, nomes de soldados, posições de ataque. Ao final, um dos ministros a interrompeu. E por que a senhora não denunciou isso antes? Ela respondeu, porque estava muito ocupada tentando manter homens vivos. Silêncio na sala. Aquela frase se tornou manchete no dia seguinte. E o país começou a prestar atenção na mulher que tantas vezes foi mandada sair da foto. Mesmo após a audiência, a correção oficial demorou, mas o movimento já estava em curso. Uma associação de veteranos passou a incluir Helena em todas as suas homenagens. Seu nome foi acrescentado a memoriais regionais. Jovens oficiais passaram a estudar suas táticas em cursos não oficiais. Em uma escola militar, uma jovem aluna recitou uma frase atribuída a Helena. Comando não se grita, se demonstra. A frase virou lema, e a história de Helena passou a ser contada, não pelos generais, mas pelos soldados. Os únicos que importavam para ela, porque foram eles que a reconheceram desde o início. Anos depois, uma nova foto foi tirada. Desta vez, era a imagem de veteranos condecorados pelo Comando Real, em cerimônia privada. Helena foi convidada formalmente. Usou seu velho uniforme, ainda com um brasão bordado à mão. Desta vez, ninguém pediu que ela saísse da foto. Pelo contrário, todos esperaram que ela tomasse o centro. A mesma mulher que fora empurrada para fora do enquadramento. Agora era símbolo de tudo o que significava resistência, honra e comando. Ela sorriu, mas um sorriso breve, porque para ela, a guerra nunca foi sobre aplausos. Foi sobre cumprir uma missão e manter sua palavra até o fim. Naquela noite, após a cerimônia, Helena caminhou sozinha, até um pequeno jardim nos fundos do palácio. Ali sentou-se em silêncio, lembrando dos nomes que nunca voltaram. Fechou os olhos e ouviu as vozes do passado. Sabia que o reconhecimento era importante, mas o que realmente importava permanecia invisível aos olhos. A liderança que ela carregava vinha da convicção, da coragem silenciosa. Quando retornou ao salão, segurava uma flor branca nas mãos. Colocou-a aos pés do monumento aos soldados desconhecidos. E murmurou: por vocês, eu aceitei sair de tantas fotos, mas agora, finalmente, o mundo começava a ver. Se você ainda não curtiu este vídeo, e não se inscreveu no canal, este é o momento. Aqui, nós contamos as histórias que a história tentou esconder. O nome de Helena Duarte passou a circular em esferas onde nunca antes fora pronunciado. Congressistas começaram a citar seus feitos em discursos sobre revisão da história militar. Um projeto de lei foi proposto para incluir oficialmente sua patente e condecorações no Memorial dos Comandantes da Campanha de 1943. Mas Helena não se iludia. Sabia que aquilo vinha mais por pressão do que por justiça espontânea. Assim, aceitou participar da cerimônia de votação. Sentou-se ao fundo, observando sem expressão. Quando aprovada por unanimidade, ela apenas acenou com a cabeça. Mais do que palavras, ela entendia o peso do gesto. Após a oficialização do seu nome nos registros de campanha, Helena foi convidada para lecionar tática de combate em uma escola militar no interior. Aceitou com simplicidade. Não quis destaque, nem cargo vitalício, apenas um quadro negro e uma sala com cadeiras de madeira. Lá, jovens alunos ouviam histórias de guerra contadas sem heroísmo,
mas com verdade. Decisões nem sempre salvam todos, mas precisam salvar o máximo possível, dizia. Um cadete perguntou: qual foi sua maior vitória? Ela respondeu: conseguir voltar inteira, por dentro. E isso calava a turma inteira, mais que qualquer ordem de comando. O tempo passou. Helena já caminhava com dificuldade, mas nunca com fraqueza. Certa tarde, um grupo de alunos a levou até a colina onde ficava a antiga base do pelotão 6-A. Uma placa fora colocada em sua homenagem. Não havia retratos, apenas os dizeres: aqui comandou Helena Duarte. Ela mandava, e ninguém discutia. Ela ficou parada diante da placa por alguns minutos. Depois, sentou-se no chão de terra batida e retirou do bolso uma antiga foto do pelotão, onde ela havia sido cortada da imagem original. Sorriu. Agora não precisava mais estar na foto. Ela era a paisagem. Durante uma entrevista, uma jornalista jovem perguntou: o que a senhora diria para as mulheres que querem liderar dentro das Forças Armadas? Helena olhou para o horizonte e respondeu: diriam que não podem. Vão pedir para elas saírem da foto. Mas no fim, elas estarão no comando. E saberão disso antes de qualquer um. Essa frase viralizou e tornou-se lema de uma nova geração de cadetes mulheres. Sua história, antes abafada nos refeitórios, passou a ser recontada em salas de aula, livros de história alternativos e até documentários. Mas para Helena, nada disso superava uma carta que recebeu em segredo. Era uma carta escrita à mão, com caligrafia trêmula, de um ex-tenente que havia servido sob seu comando e que no passado fora um dos que riram quando ela foi retirada da foto. Hoje entendo que fui um covarde com você, dizia, e você mesmo assim me salvou 2 vezes. Obrigado. Helena leu aquela carta como se fosse um pedido de trégua entre passado e presente. Guardou-a junto à sua medalha mais simples, menos a de campanha menos, e não comentou com ninguém. Não era sobre perdão, era sobre encerramento. E ela finalmente sentia que podia descansar em paz com sua própria consciência. O fim de sua vida se aproximava como um crepúsculo silencioso. Mas Helena queria deixar uma última marca. Reuniu anotações pessoais, mapas feitos à mão, cartas e relatos não publicados. E enviou tudo ao Arquivo Militar Nacional com um bilhete. Se quiserem saber o que realmente aconteceu, tá tudo aqui. O arquivo ficou guardado por meses, até que um historiador civil o encontrou e começou a organizar o material. O resultado foi um livro, Comandante Fora da Foto, com mais de 400 páginas de detalhes, mapas e testemunhos, tornou-se referência entre estudiosos militares do país. A verdade finalmente estava em papel timbrado. A saúde de Helena fragilizou-se. Foi internada em um hospital militar. Todos os dias, recebia visitas de jovens oficiais, de veteranos e até de jornalistas. Mas ela não queria mais entrevistas. Apenas conversas breves e discretas. Um dia, um grupo de cadetes entrou em silêncio e colocou aos pés de sua cama um porta-retrato, com a foto restaurada do pelotão 6-A. Nela, Helena estava ao centro, como sempre deveria ter sido. Ela sorriu com os olhos. Não disse nada, apenas tocou a moldura e fechou os olhos por alguns segundos. Essa imagem, agora, seria definitiva. No último dia de sua vida, Helena pediu algo simples: que tocassem a música que o pelotão costumava cantar durante as marchas noturnas. Um enfermeiro encontrou uma gravação antiga e a colocou em volume baixo. Enquanto ouvia, Helena parecia mais jovem, mais inteira. Murmurava as palavras como quem caminha de volta ao quartel. As 19804. Ela partiu em silêncio, como sempre viveu. Sem discursos, sem palmas, sem honras, barulhentas, mas com dignidade e uma história agora registrada. Era o fim da comandante invisível, que nunca precisou de fotos para existir. Seu funeral militar foi simples, como ela teria querido. Caixão coberto com a bandeira nacional, um pelotão reduzido e 3 tiros de salva. Não houve discursos longos, apenas uma leitura de nomes, cada um dos soldados que serviram sob seu comando, e ao final, uma única frase foi dita pelo general: Cândido, agora a senhora pode ocupar o centro da foto. Silêncio total. Os veteranos fizeram continência. Os mais jovens apenas abaixaram a cabeça. E assim, Helena Duarte foi enterrada não como heroína inventada, mas como comandante. Real, daquelas que mesmo caladas, mudam a história inteira. Meses depois, um novo monumento foi inaugurado em sua homenagem. Não era grandioso, mas simbólico. Trazia uma escultura em bronze de um grupo de soldados. E ao centro, uma mulher com um All Hair Firm. No pedestal, a inscrição final: mandaram sair da foto. Mas era ela quem mandava em todos. Milhares visitaram o monumento. Professores levavam alunos, veteranos deixavam flores. Alguns ficavam apenas em silêncio. E ali, na eternidade do bronze e da memória coletiva,
Helena finalmente ficou visível, não apenas na foto, mas na história, onde sempre deveria ter estado, Ferramentaço, Ciaí.